Galera, a apresentação do BAP ainda tá dando muito o que falar. Chamaram de machismo, pediram cancelamento, fizeram campanha. Mas será que realmente foi machismo? Ou parte da mídia estava querendo lacrar? O BAP falou besteira? Sim, falou. Foi desrespeitoso? Foi. Agora, foi machismo mesmo ou só hipocrisia seletiva? Então vamos ver aqui o que o Rica Perrone vai falar. E eu, assim, muitas das coisas que ele vai estar falando aí, eu acho que é muito do que eu penso. Diretoria, videozinho complicado, né? 25 de dezembro, Natal, e nós já temos que nos envolver em grandes polêmicas como esse do BAP, Renata, Globo, futebol feminino, etc, etc. Cara, eu vou tentar fatiar esse assunto aqui e ser o mais breve possível. Eu não sou da Lacrolândia, eu não gosto dessa porra, eu não gosto de movimentos orquestrados, eu odeio movimentos orquestrados. Eu acho que todo mundo devia pensar com a sua própria cabeça e analisar as coisas, mas infelizmente a gente vive numa era onde é melhor você fazer parte de um time do que você necessariamente ter as suas próprias ideias. Eu não conheço a Renata, eu não tenho nada contra a Renata. Eu conheço muito pouco o BAP, tive uma brevíssima conversa com ele, mas pelo futebol, pelos anos de relacionamento próximo com pessoas próximas, sei muito bem do quão competente é e sei muito bem do quão escroto ele é com as palavras. Então, não, eu não gosto do BAP. Se você colocasse e falar, Rica, você quer jantar com a Renata ou com o BAP? Com a Renata. Tenho certeza que ela é uma pessoa muito mais agradável. Eu acho o BAP uma pessoa muito difícil, muito desrespeitosa, muito arrogante, e é um cara que eu acho que faz bem na gestão do Flamengo e faria melhor ainda se fosse mudo. A gente teve alguns políticos assim recentemente, né? Do tipo, se você não falasse, você melhoraria muito a sua situação. O BAP, quando ele fala, ele piora demais as coisas, porque o jeito dele falar, e eu nem acho, de verdade, eu nem acho que é a intenção, porque às vezes eu também tenho um jeito de falar que parece de outra maneira, mas ele é muito grosseiro ao falar. Ele fala e foda-se, entendeu? Como se ele fosse Deus. A diferença entre o BAP e Deus, basicamente, é que Deus não se acha o BAP. É basicamente isso. Mas, cara, ele tem as qualidades dele como presidente do Flamengo, como gestor, como vencedor, isso é uma outra coisa indiscutível. Mas vamos fatiar isso aqui? Vamos fatiar o seguinte. Primeiro, a crítica da Renata e a resposta do BAP. A crítica da Renata é completamente horrorosa. A crítica da Renata é completamente desconectada de onde ela está. Por quê? Porque a Renata faz uma crítica, dizendo que o futebol feminino no Flamengo não tem o investimento, a estrutura que deveria, etc., porque é um clube bilionário, porque o torcedor, porque acha que não tem demanda. Não, não tem demanda. Se tivesse demanda, teria dinheiro. Se tivesse dinheiro, teria investimento. Para o futuro, você ganha mais. Isso é óbvio, porque isso é lidar com uma empresa. Né? Uma empresa, ela investe num produto, se esse produto dá retorno para ela. Se ela não dá retorno, ela não investe nesse produto. Você querer que este produto tenha investimento, porque você gosta, é uma coisa. A análise da empresa e entender que vale a pena é outra coisa. Então eu posso falar, Apple, eu queria que você vendesse televisão. E aí talvez alguém da Apple fale, Rica, mas nós não queremos vender televisão. Só que no Brasil e na América do Sul se fez um movimento, injusto na minha opinião, de obrigar os clubes de futebol a ter o futebol feminino. Que eu não concordo, porque eu não concordo com isso em nada no planeta. Para mim, todas as pessoas têm que ser livres e as empresas também de fazer o que elas bem entenderem. O que elas não quiserem fazer, elas não fazem. Mas a gente vive na América do Sul e a América do Sul funciona desse jeito. A Conmebol foi lá, aceitou a ondinha e falou, todo mundo tem que ter um futebol feminino. O que aconteceu com isso, gente? Aconteceu que entre o discurso e os fatos existe um meio termo aí que é o midiático. O discurso é muito do tipo, não, as mulheres, o fato é que mandaram fazer o futebol. E o meio termo está exatamente o que os clubes acham disso. Eles não fariam. Eles não queriam fazer. Eles não acham que vai dar retorno a médio prazo e eles não têm condição financeira de fazer. E aí a Renata faz uma crítica baseada naquele conceito do bilionário, que é assim, pô, o cara que vai comprar o meu clube, uma SAF, ele é bilionário, então se ele contratar só 10 jogadores e 100 milhões, eu tô puto, afinal de contas ele é bilionário, mas quem disse que ele quer gastar todo o dinheiro com o teu clube? O fato dele ser bilionário significa que ele gasta bem o dinheiro. O fato do Flamengo estar rico significa que ele sabe o que ele faz com o dinheiro. Então se o Flamengo não está investindo no futebol feminino, ele está investindo o mínimo, é porque ele está cumprindo apenas as obrigações, porque provavelmente ele não faria aquilo, e como a maior parte dos clubes eu posso afirmar que não fariam, se fosse uma escolha, mas não é uma escolha. E a resposta do BAP é fantástica. Porque o que ele diz para Renata é o seguinte, Renata, você está reclamando que a gente não dá a mesma condição. Quem compra o futebol feminino? Tua emissora, teu chefe, que compra o campeonato. Seu chefe me paga 1 bilhão pelo masculino e, sei lá, 10, 50 milhões pelo feminino. Bom, pessoal, o problema aí do futebol feminino é que o pessoal ainda não assiste, a maioria não assiste, a gente já para assistir numa Copa do Mundo, um jogo importante da seleção brasileira, mas assim, a diferença de qualidade do jogo é muito grande, então se você parar para assistir o jogo feminino, cara, a diferença é muito gritante, então, por exemplo, assim,
Eu particularmente, eu não gosto de ver o futebol feminino. Mas não é porque são mulheres, é porque o jogo jogado é diferente. Então, à medida que elas forem evoluindo, os times forem evoluindo, o futebol feminino evoluir, eu acho que mais gente vai passar a assistir. Então, isso é uma cadeia. Quando mais gente passar a assistir, o produto vai ser mais valorizado. E aí, consequentemente, as mulheres vão ganhar mais. Então, elas não têm que ganhar mais por ganhar mais, não. Ganhar igual, porque tem que ter gênero igual. Elas ganham o que elas produzem. Então, é a mesma coisa você falar, uma mulher fez um filme que não tem sucesso, o homem fez o filme que o mundo inteiro viu. Quem que vai ganhar mais? O filme que o homem fez ou que a mulher fez? O homem rendeu 10 milhões, o da mulher rendeu, igual o Rica tá falando, o filme da mulher rendeu 10 mil. Como que a mulher vai ganhar 10 milhões se o filme dela rendeu 10 mil? Se fosse o contrário, também seria verdade. Se o filme da mulher rendesse 100 milhões e do homem 1 milhão, a mulher ia ganhar muito mais, porque o mercado é capitalismo. A gente vive num mundo capitalista. Então, o que gera dinheiro é o que vai acabar valendo. Então, isso daí vai servir para o futebol, vai servir para tudo na vida. É óbvio que existe uma disparidade de salários em alguns lugares, em países. Aqui no Brasil eu acho que está melhorando bastante, mas eu acho que isso não tem que ter a ver com gênero, isso tem que ter a ver com o que cada um gera. Você não pode olhar, é mulher, não está rendendo porque é mulher. Não, tem que ver o que ela gera. A partir do momento que ela está gerando dinheiro, ela vai ganhar mais. O que eu acho que deve ter é um incentivo. O incentivo deve ter, mas o incentivo ao futebol feminino tem. Por que você não está reclamando do teu chefe? Porque, obviamente, o dinheiro que eu tenho para distribuir é o dinheiro que é gerado com isso. Então, se eu recebo 10 milhões do futebol feminino e 100 do masculino, o futebol masculino vai ter uma condição, o feminino vai ter outra. Isso não é uma ONG. Não, vamos juntar, fazer 110 e dividir. Não, isso não é isso. Isso é burrice, desculpa. Não existe isso. Uma empresa próspera não faz isso. Isso não é uma ONG, né? Você investiria se você acreditasse. Não é o caso. A maior parte dos clubes brasileiros não acreditam, estão fazendo meramente por obrigação. Então, eu acho que essa reclamação da Renata faria muito sentido se fosse aquela reclamação do tipo, alô, pessoal da minha emissora, também precisamos pagar mais. Mas aí não, eu pego o meu microfone, eu ostento e bato no cara que tá ganhando pouco com o produto que a minha empresa entende não valer nada. É a sua empresa que diz que o futebol feminino não tem valor. Então você não pode reclamar do outro de pegar pouco valor e investir nisso. Desculpa, ele tá certo. Essa é a parte financeira. A parte da Renata ser incoerente por não perceber, né, que a emissora dela compra direitos de futebol feminino. Se ela tivesse feito essa ligação na hora, ela não teria feito essa crítica tão fortemente. Mas aí vem o lado do BAP. Já falamos do futebol feminino ser uma imposição, que é algo que as pessoas que não sabem precisam saber. E aí vem o BAP como figura e como pessoa e fala o que ele falou. É óbvio que o BAP foi mal pra caralho. É óbvio que você não precisa dizer isso de ninguém. Você não precisa usar um atributo físico de alguém pra desqualificar ou para querer criticar, né? Eu entendo que tem uma dose ali que da minha geração, por exemplo, que não é. Ah, o Rick é aquele gordo da internet. Eu não me importo, entendeu? Na geração de hoje isso é uma ofensa. Para mim não seria, sabe? Aquele cabeçudo de não sei aonde, aquela loirinha de não sei o quê, aquele... Hoje em dia, cara, se for mulher, se for um preto, se for, vai ser entendido por algumas pessoas como maldade mesmo que não tenha. Eu não sei se teve maldade ou não, mas o que eu posso praticamente afirmar é que eu tenho certeza absoluta que se o BAP quiser me atacar, ele vai falar o gordinho da internet e eu não sou uma mulher. Se ele quiser atacar o Rizek, ele vai falar assim, aquele grandão do Sport TV, aquele outro com cara de bobo da Record, aquele gordo da ESPN, ele não é porque é mulher, é simplesmente uma forma de menosprezo, uma forma de atacar, claro que sim, mas é um ataque que não é por ser mulher. E aí eu acho que usar isso como machismo e não como uma discussão do tipo, respeita o profissional, por que você tem que falar do nariz da pessoa, né? Caralho, coisa meio quase que infantil, né? Mas tá bom, errou e tal. Eu só discordo da onda toda ser transformada num movimento de lacração, onde todo mundo falou, não, agora vamos usar todos o mesmo texto, o mesmo discurso, e mesmo que a gente não pense igual, se quer, parece que as pessoas querem pensar, vamos todo mundo colocar isso no mesmo pacote. Desculpa, eu não concordo com esse balaio, porque machismo pra mim caracteriza você separar e você distinguir. Por você ser mulher, eu tô tratando você diferente, ou por você ser mulher, eu tô te agredindo e tal, não sei o quê, e esse não é o caso, e é absolutamente impossível que você, que acha que seja, comprove que seja, porque você vai ter que entrar na cabeça da pessoa e afirmar isso. Então você
Não pode afirmar isso. Eu, como já tive uma conversa com o BAP de 30 segundos, eu posso garantir pra você que ele trata qualquer pessoa desse jeito. Ele é um escroto na hora. Eu acho exatamente isso que ele tá falando. É exatamente isso que ele tá falando. O BAP foi escroto? Foi. Ele precisava ter dito isso sobre a Renata, que ele nem cita, tal, com medo de possíveis processos? Não precisava. Desnecessário. Mas colocar isso como machismo, cara, não tem relação. Ele podia chamar um homem de narigudo. E qual seria a diferença? De falar. E talvez ele possa dizer assim, tá vendo? O Rica está sendo flamengofóbico, porque ele está dizendo que eu sou escroto. Né? Eu acho ele uma pessoa, como pessoa, escroto. Eu acho ele mal educado, acho que ele se acha Deus, acho babaca, não gosto dele. Como gestor, todo mundo fala que é do caralho, estamos vendo o resultado no Flamengo, tenho certeza que sim. Como trato, como jeito de falar com as pessoas, realmente sempre foi o grande defeito dele. Eu cansei de falar aqui na eleição do Flamengo. O Flamengo elege um grande gestor e um cara que vai gerar problemas no Flamengo. Pode voltar nos meus vídeos na eleição dele, eu falei isso toda hora. Agora, obrigatoriamente transformar isso numa pauta relacionada a machismo significa que vocês têm certeza que ele está dizendo isso porque ela é uma mulher. E eu tenho certeza que não. Porque eu tenho certeza que ele diria isso ao meu respeito, se é que ele não vai ver esse vídeo e vai me mandar tomar no cu. Porque ele é capaz de fazer isso. Então, eu acho que tem que separar as coisas. Primeiro, a incoerência do comentário. Segundo, a questão do porquê que o futebol feminino tem essas condições e está ali onde ele está. Terceiro, o BAP foi desrespeitoso e desnecessário pra caralho. Ele é assim e esse é um defeito dele. Quarto é colocar isso num pacote, fechar o pacote e falar, gente, vamos vender esse pacote aqui com essa pauta. Essa última parte aqui, eu acho que não precisava. Era só, porra, BAP, você foi desrespeitoso pra caralho com um profissional. Um profissional. Não me importa se ele é homem ou mulher. Porque a partir do momento que você quer as mesmas condições, e é justo, é pra isso que eu acho que a gente tem que ter a luta, significa que as mesmas porradas que eu tomo todo santo dia a vida inteira, a Renata vai tomar também. Eu ouço o tempo inteiro aqui ofensas pra caralho. E não é porque eu sou homem. É simplesmente porque eu trabalho com futebol, movimento paixões e tal. Se um presidente de clube falasse pra mim assim, aquele gordo filho da puta da internet, eu seguramente não faria uma campanha na rede social. Eu seguramente falaria, vai tomar no seu cu. E eu não espero que a Renata faça isso, porque ela é uma pessoa muito mais educada do que eu. Mas eu também não acho que isso deva ser um movimento contra a gordofobia do eventualmente o presidente que fale isso de mim. Então, acho que o BAP foi muito mal, mas acho que cravar que é por ela ser mulher, eu acho que aí já entrou na agendinha, já virou uma pauta um pouco mais definida que eu não teria essa certeza. O BAP foi mal. É diferente de ser especificamente porque ela é mulher. Porque se fosse um homem com o nariz grande, ele falaria. Esse é o grande X da questão. E se ele falaria, portanto, não é por ela ser mulher. Então, eu acho que precisa só se separar um pouco essa parte da blindagem. Tirando isso, temos uma fala infeliz e um começo, um final de ano polêmico, com polêmicas vazias e eventualmente com muito clubismo, porque os flamenguistas estão dizendo, não, o BAP tá certo, pô, nada como uma Libertadores e um brasileiro, né? Tu pode até cagar na tua sala, né, meu? Então, pessoal, o vídeo foi esse daí. A reação que eu queria trazer era essa, do Rica Perrone. Gosto muito do canal dele. Se inscreva lá no canal do Rica. Sempre tem opiniões fortes, independente, não vai de acordo com a manada. Quando ele tem que falar mal, ele fala mal. Quando ele tem que falar bem, ele fala bem. Às vezes fala bem do Flamengo, às vezes fala mal, e não é porque ele é tricolor, não é porque ele é São Paulino que ele vai falar mal sempre do Flamengo. Então eu curto bastante dele. Nem sempre também vou concordar ou discordar, isso daí é normal, mas eu concordei bastante com ele. Não sei se não conheço o BAP, muito menos a Renata Mendonça, não sei se o BAP ele é grosseiro assim como o Rica falou o tempo todo, mas pode ser que sim, pelo jeito que a gente vê, sim. Ele vai falar de besteira dele, mas comprar uma narrativa de que ele falou isso porque é machista, porque falou de uma característica da Renata, cara, não tem nada a ver. E se ele desmerece ela por motivo de gênero, aí ele estaria sendo machista. Mas ele está simplesmente falando mal dela, que não deveria falar. Então, esse eu acho que deveria ser o ponto, por estar criticando uma profissional. Ele deveria não criticar a profissional, a pessoa em si, ele deveria criticar o que ela fala do futebol feminino, e que realmente eu concordo com o Rica, concordo com o BAP, e você não pode impor o futebol feminino, você tem que comprar, imagina, você como telespectador, você tem que pagar o futebol feminino. Vamos dizer, o futebol masculino você paga R$100. Você vai ter que comprar junto o futebol feminino por mais R$100.
Você ia gostar? Se você só quer ver o futebol masculino. O contrário também seria ver. Se você é fã do futebol feminino, só quer ver o futebol feminino, aí você compra o futebol feminino para assistir e junto você vai ter que pagar mais R$ 100 por mês para o masculino, uma coisa que você não quer assistir. Então eu acho que isso é muito. Tem muito a ver com isso. De você saber o que você quer, saber o que dá retorno, você como empresário e tudo mais, e você explorar o que você acha que vai dar certo para você, ou como consumidor. Então é isso, pessoal. É isso que eu gostaria de trazer para vocês. Se inscreva no canal do Rico, se inscreva no nosso canal também, deixe seu like. Como diria o Cadu, deixe seu joinha também. Valeu!